aí, como que a gente faz o jogo? O jogo tem 4 momentos, né? Que é o momento da pausa. Então a gente começa, né, entrando no presente, nós colocamos uma música, nós, né, enfim, deixamos um clima pra, né, dar aquela baixada, né, na ansiedade, pra sim a gente conseguir entender as perguntas que estão sendo feitas, né, as perguntas que eu como coach também faço a respeito do processo. Então, como que é o jogo? O jogo é composto por 65 cartas, então tem aqui, ó, 65 cartas. E essas cartas tem, eu vou tirar uma aqui aleatoriamente, tá? Ó que legal. As 65 cartas, então, é uma imagem e uma palavra. Elas têm uma imagem e uma palavra. Nesse caso aqui é intuição. E aí nós vamos conversando a respeito daquela carta que você tirou naquele momento. Então, você vem e posiciona aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos trabalhar aqui passado, presente e futuro, por exemplo. Então aqui a primeira pergunta é: o que aconteceu no passado? Você vem e tira uma carta e posiciona, né, aqui no jogo, certo? Você vem e posiciona a carta aqui. Eu vou fazendo algumas perguntas a respeito daquela carta. Quem já viu, inclusive, né, os jogos que eu faço todo início de mês, é justamente isso. O que você vê nessa foto? O que essa foto tem a ver com a questão que você trouxe aqui? Como que essa foto se relaciona com o teu passado, se for trabalhado esse tabuleiro? E aí nós vamos fazendo várias perguntas a respeito da imagem, da palavra, que palavras eu posso formar, justamente para ir trazendo à luz, né, coisas que aconteceram no passado, e aí os insights vão vindo. É incrível. E aí a mesma coisa com o que está acontecendo agora e qual o potencial que existe. Então eu venho, na verdade eu já deixo as cartas posicionadas na mesa. Vocês, né, quem for fazer o processo, é que escolhe a carta. Então eu deixo, mesmo virtual, eu tenho aqui um tabuleiro, na verdade, que eu criei, com colunas e linhas, né, linhas e colunas. Então você escolhe, como se fosse batalha naval. Ah, eu quero a carta que tá na coluna 1, na linha B. Então eu venho, pego aquela carta específica e viramos a carta, né? Então, por exemplo, vou pegar uma outra carta. Vamos supor que tivesse aqui já posicionada no tabuleiro, tá? Aí eu venho e tiro uma outra carta. A outra carta chama Objetivo. E tem aqui, né, uma imagem, né? Uma foto, o que ela representa. E aí nós vamos fazendo todo esse processo novamente, de analisar a imagem e analisar a palavra. E o que essa palavra se relaciona com o seu presente e o que principalmente ela se relaciona com a sua nota de foco, com o seu principal objetivo que você trouxe para o jogo. Então, dependendo do tabuleiro que você escolhe, a gente vai fazendo esse relacionamento. E, gente, assim, é incrível. Eu sou suspeita pra falar, né? Até porque eu sou facilitadora do jogo. Desde quando eu fiz, pra mim foi um divisor de águas. Tanto que até o possível, né? Quase um ano depois eu consegui fazer a formação pra ser uma facilitadora, porque é uma coisa realmente assim, que em uma experiência já te traz muitos insights. Então, de repente, você... eu não posso fazer um processo de coaching muito longo. Eu não tenho como investir num processo de coaching muito longo, mas eu precisava, né, trazer à luz algumas questões. Esse, então, o jogo é ideal. Porque em uma experiência de mais ou menos umas 3 horas, porque quando nós fazemos um jogo, nós fazemos de aproximadamente 3 horas. Então, numa experiência de 3 horas, você já consegue trazer muita coisa à tona. E aí, passando de uma carta para outra, a gente também lê uma história, que pode ser da própria carta. Então, por exemplo, a primeira carta que eu tirei aqui foi Intuição, certo? Eu venho aqui, né, é o número 32, então eu venho aqui na página 32 e leio a história a respeito de intuição. Porque esse jogo, ele tem tudo e abarca uma quantidade de coisas, né, de coaching, de vários aspectos, né, não só de coaching, porque o coaching, ele bebe em várias fontes. E então, o storytelling, né, que é a história, o que aquela história, né, traz para você, insights.
Então, quando lê a história, fala: nossa, tem tudo a ver com a questão que eu pensei. Tem tudo a ver com aquilo que eu vim buscar nesse jogo. Então, as perguntas que são feitas aqui, as frases que vêm também no livro. Então, assim, eu posso abrir aleatoriamente ou eu posso abrir carta mesmo que saiu, né? No caso, intuição, eu venho e leio sobre intuição. Ou a gente pode abrir aqui, abrindo aleatoriamente e vendo qual é a mensagem que está trazendo para nós, né? Qual é a mensagem que o jogo está trazendo para nós. Então, você vê que é uma quantidade de estímulos a você mesmo para que esse insight venha à tona. Então, você vê imagens, é feita perguntas, então tudo aquilo vai fazendo com que você vai, dando um curto-circuito, né? Que a gente chama de curto-circuito aqui no Points of View. Então vai dando aquele curto-circuito entre a razão e a emoção, e assim, vai te trazendo uma lembrança, vai te trazendo algum insight, vai te trazendo um ponto de vista, e aí tudo vai fazendo sentido. Então, por quê? Nós temos uma quantidade, né, de estímulos, né? O jogo é composto por uma quantidade de estímulos, então, visuais, de palavras, das perguntas, das histórias, né, do storytelling que nós lemos aqui, das frases, dos grandes autores, né, de grandes autores aí da humanidade. E o jogo em si também faz com que a gente fique mais à vontade. E o jogo em grupo, então, é muito mais rico, porque quando a gente conversa com uma outra pessoa e ela vai trazendo um ponto de vista, então quando ela pega uma carta e ela divide com você o ponto de vista daquela carta, é um ponto de vista totalmente diferente do que você tinha. Então, olha como fica rico. Porque aí a pessoa está trazendo ali uma informação a respeito do jogo, né? Enfim, a respeito daquela carta, o que aquela carta significa para ela, o que a palavra significa, e aí você fala: nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha que rico o insight que a pessoa me trouxe. Então, assim, convido vocês, né, a terem essa experiência. É uma experiência, assim, fantástica. Convido vocês a conhecerem, né? Se vocês quiserem marcar uma degustação, querem entender um pouco a respeito desse coaching game e trazer muito rapidamente questões, né, à tona, é só me procurar, me manda um direct, me manda um WhatsApp. Eu estou à disposição para esclarecer, né, qualquer questão que possa ficar, fazer uma degustação, enfim. É uma experiência extraordinária. E eu vou falar a frase, né? Deixar a frase para vocês, que é a frase, assim, que já tá, na frente já do jogo, do tabuleiro, né? A oportunidade dança com aqueles que já estão no salão. Ok? Obrigada por ter acompanhado até aqui e até a próxima.